A campainha tocou com insistência, cortando o silêncio da tarde quente em Coimbra. Tiago abriu a porta do apartamento e viu o Sr. António, o vizinho idoso do andar de cima, pálido e tremendo, com um envelope amarrotado na mão. Eles disseram que era da Segurança Social, Tiago. Pediram o meu cartão multibanco para atualizar os dados da pensão. A voz do velho quebrava-se, os olhos cheios de vergonha e medo. Tiago sentiu um aperto no peito, aquele homem solitário, viúvo há décadas, que sempre lhe oferecia bolos caseiros em troca de ajuda com as compras, estava prestes a perder tudo o que tinha. Sem hesitar, Tiago pegou no telefone e ligou para a polícia. Enquanto esperavam, sentou-se ao lado de António na pequena sala cheia de fotografias antigas, ouvindo o relato confuso, dois homens bem vestidos, com crachás falsos, que o convenceram a entregar o PIN. Eu sou um velho tolo, murmurou António, as lágrimas escorrendo pelas rugas profundas. Tiago segurou-lhe a mão. Não é tolo, é confiado. E isso não é crime. Naquele momento, algo mudou entre eles, uma ligação mais profunda, além da mera vizinhança. Tiago Mendes tinha 32 anos, era designer gráfico freelancer, vivendo numa cidade que conhecia desde criança. Coimbra, com as suas ruas empedradas e o rio Mondego serpenteando preguiçosamente, era o seu refúgio. Mas nem sempre fora fácil. Crescer gay numa família conservadora do interior deixara marcas, o pai que nunca mais falara com ele depois de saber, a mãe que chorava em segredo. Mudara-se para Coimbra aos 20 anos, procurando anonimato e, quem sabe, aceitação. Encontrar amigos na comunidade LGBT local, mas o amor. Esse ainda era uma ferida aberta. António, com 78 anos, era o oposto aparente, um professor reformado de história, viúvo, sem filhos. Mas nas noites em que Tiago o ajudava a subir as escadas com sacos pesados, o velho contava histórias da juventude, da guerra colonial, dos amigos perdidos, e de um amor que nunca mencionava pelo nome. Havia alguém especial, dissera uma vez, os olhos distantes. Tiago intuía o segredo, mas nunca pressionava. A polícia chegou, confirmou o golpe, um esquema comum que visava idosos solitários, prometendo atualizações urgentes para roubar dados bancários. Bloquearam as contas a tempo, António perdeu apenas algumas centenas de euros. Graças a si, rapaz, disse o velho, abraçando Tiago com força inesperada. É o meu anjo da guarda. Nos dias seguintes, Tiago passou mais tempo com António. Levava-lhe refeições, ajudava nas papeladas para reclamar o dinheiro. O velho, grato, começou a abrir-se mais. Falava do passado, da ditadura salazarista, quando ser diferente era perigoso. Na minha época, escondíamos-nos nas sombras, confessou uma noite, enquanto tomavam chá na varanda com vista para o rio. Tiago sentiu o coração acelerar. E agora? Perguntou suavemente. António sorriu tristemente. Agora é tarde para mim. Mas para ti. Vive, Tiago. Vive sem medo. Foi então que Tiago conheceu Miguel. Miguel Santos, 34 anos, arquiteto, regressado recentemente de Lisboa após uma relação tóxica. Alto, moreno, com olhos verdes que pareciam captar todos os segredos do mundo, Miguel era o tipo de homem que fazia Tiago esquecer o nome próprio. Encontraram-se num café no centro histórico, durante uma exposição de arte local organizada pela Associação LGBT de Coimbra. Tiago fora relutante, ainda lidava com a rejeição familiar, mas os amigos insistiram. Miguel aproximou-se com um sorriso confiante. Essa peça. Recorda-me Mondego ao pôr do sol, disse, apontando para um quadro abstrato. Conversaram horas. Miguel era aberto sobre a sua orientação, falava da família que o aceitara, mas também das cicatrizes de um ex que o traíra. Tiago, mais reservado, sentiu-se atraído pela vulnerabilidade por trás da fachada forte. Trocaram números. Quero rever-te, disse Miguel ao despedir-se, o toque da mão prolongando-se um segundo a mais. Mas o destino entrelaçava fios inesperados. António, sentindo-se mais seguro com Tiago por perto, começou a falar de um sobrinho distante, o único familiar vivo, um homem ambicioso chamado Ricardo, que raramente visitava. Ele liga só quando precisa de dinheiro, queixou-se António. Tiago franziu o sobrolho, algo não cheirava bem. E então, numa tarde chuvosa, Ricardo apareceu à porta de António, com sorrisos falsos e promessas de cuidar do tio. Tiago,
por acaso em casa do velho, observou tudo. Ricardo era elegante, mas os olhos frios. Propôs que António vendesse a casa antiga, uma joia no centro de Coimbra, para investir melhor a pensão. António hesitou. Talvez deva consultar o Tiago, murmurou. Ricardo lançou um olhar hostil. Naquela noite, Tiago pesquisou online e descobriu: Ricardo tinha dívidas, historial de esquemas duvidosos. Outro golpe, desta vez familiar. A tensão crescia. Tiago confrontou Ricardo discretamente, ameaçando denunciá-lo. O homem recuou, mas não sem prometer vingança. Entretanto, a relação com Miguel florescia. Encontros discretos nos jardins da universidade, passeios à beira-rio, conversas profundas sobre medos e sonhos. Miguel beijou pela primeira vez sob a luz dos candeeiros antigos, um beijo cheio de urgência contida, como se o mundo pudesse acabar ali. Tenho medo de te perder antes de te ter, sussurrou Miguel. Mas mal sabia Tiago que António guardava um segredo maior, uma herança que mudaria tudo, e que o passado do velho se entrelaçava com o presente de formas inimagináveis. Os dias em Coimbra ganhavam cor com Miguel. Eles passeavam pelas ruas estreitas da Baixa, rindo de anedotas partilhadas, evitando olhares curiosos de alguns transeuntes mais velhos. Portugal mudara muito, o casamento igualitário era lei desde 2010, a adoção possível, mas nas cidades mais pequenas como Coimbra, os preconceitos sussurrados ainda existiam. Miguel, mais ousado, segurava a mão de Tiago em público às vezes, desafiando o mundo. Tiago, marcado pelo passado, hesitava, mas o calor daquela palma dissipava as sombras. Enquanto isso, António recuperava lentamente do susto com o golpe. Tiago visitava-o diariamente, ajudando nas tarefas domésticas. O velho, tocado pela dedicação, começou a mostrar fotografias antigas guardadas numa caixa de madeira. Olha este, disse uma tarde, passando uma imagem desbotada de dois jovens sorridentes num jardim. Um era António, mais novo, o outro, um homem de olhos intensos. Era o João, murmurou António, a voz embargada. O meu companheiro. Vivemos juntos em segredo durante anos, até ele morrer na guerra. Tiago sentiu um nó na garganta. António fora gay, escondendo o amor numa época de repressão. Porque nunca contou a ninguém, perguntou. O velho sorriu amargamente. Medo. Vergonha. Mas contigo. Sinto que posso ser eu mesmo. Naquele momento, António tornou-se mais que um vizinho, um confidente, quase um avô adotivo. A ameaça de Ricardo pairava. O sobrinho ligava com frequência, pressionando António a assinar papéis para gerir as finanças. Tiago alertou a polícia novamente, que abriu inquérito. Ricardo, furioso, começou a espalhar rumores no prédio, que Tiago era um oportunista gay explorando o tio idoso. Alguns vizinhos, conservadores, murmuravam pelas escadas. Tiago sentiu o peso da discriminação, recordando a rejeição familiar. Miguel apoiou incondicionalmente. Não ligues a eles. Nós somos mais fortes. Numa noite, após um jantar caseiro no apartamento de Tiago, a intimidade cresceu. Conversaram sobre futuros, talvez viverem juntos, adotar um dia. Miguel revelou o seu sonho, restaurar casas antigas em Coimbra, criando espaços acolhedores para todos. Tiago, emocionado, abriu-se sobre o pai que o deserdara. Ele disse que eu era uma desilusão. Miguel abraçou-o forte. Para mim, és tudo. Mas o drama escalou quando António sofreu um leve infarto. Tiago encontrou-o caído na cozinha, chamou a ambulância. No hospital, o velho segurou a mão de Tiago. Se algo me acontecer. Há uma carta no meu cofre. Promete que lês. Tiago prometeu, o coração apertado. Ricardo apareceu no hospital, fingindo preocupação, mas exigindo ver o testamento. António, fraco, recusou. O meu verdadeiro família és tu, Tiago. Ricardo saiu furioso, ameaçando processar por influência indevida. Enquanto António se recuperava em casa, Tiago e Miguel alternavam-se nos cuidados. Miguel, encantado com o velho, ouvia as histórias do passado. O Sr. António é um herói silencioso, disse a Tiago. A proximidade dos três criava uma família improvável. Uma noite, sozinho com António, Tiago perguntou sobre a carta.
O velho hesitou, depois revelou parte: João, o amor perdido, deixara-lhe uma herança secreta, uma casa pequena no Douro e joias de família. António nunca reclamara publicamente por medo de expor a relação. Mas agora, quero que seja tua. Tiago recusou veementemente. Não fiz nada por dinheiro. António sorriu. Por isso mesmo. Entretanto, Ricardo intensificou os ataques. Contratou um advogado, alegando que António estava senil e influenciado por um vizinho com intenções duvidosas. Rumores espalharam-se, que Tiago e Miguel eram um casal pervertido manipulando o idoso. Amigos de Tiago distanciaram-se, no trabalho freelance, clientes cancelaram. A discriminação batia forte. Miguel confrontou Tiago: vamos lutar juntos. Mas Tiago, ferido, duvidou. E se fores prejudicado por minha causa? Miguel beijou-o com paixão contida. Prefiro perder tudo a perder-te. O clímax aproximava-se quando António piorou subitamente, envenenamento suspeito. A polícia investigou, traços de medicamento excessivo no chá. Suspeitas recaíram em Ricardo. O hospital cheirava a desinfetante e ansiedade. António lutava pela vida na UCI, enquanto Tiago e Miguel aguardavam notícias, de mãos dadas no corredor frio. A polícia confirmara: o chá continha doses letal de sedativos. Ricardo fora detido para interrogatório. Ele queria acelerar a herança, explicou o inspetor. Tiago sentiu raiva e culpa, se tivesse sido mais vigilante. António sobreviveu, milagrosamente. Ao acordar, viu Tiago ao lado da cama. Obrigado por me salvares outra vez, sussurrou debilmente. Tiago chorou em silêncio. Com Ricardo preso, a verdade veio à tona. O sobrinho confessou o plano: eliminar António para herdar tudo, incluindo bens desconhecidos. Mas o testamento antigo favorecia instituições de caridade. António, porém, alterara-o secretamente semanas antes, após o primeiro golpe. Recuperando em casa, com Tiago e Miguel como enfermeiros dedicados, António chamou um notário. Quero corrigir erros do passado. Revelou tudo: João, o amor da juventude, era filho de uma família abastada do Porto. Morrera na guerra colonial, deixando-lhe em segredo uma fortuna, terras no Douro, uma coleção de arte, contas ocultas. António escondera por medo da ditadura, depois por vergonha. Mas agora, com orgulho, deixo tudo a ti, Tiago. Porque me protegeste, me deste família. Tiago protestou, lágrimas nos olhos. Não mereço. António sorriu. Mereces mais que ninguém. E ao Miguel também, para viverem o amor que eu e o João não pudemos em pleno. Miguel, presente, emocionou-se. Senhor António. Isso é demais. O velho riu fraco. Chamemos família encontrada. Mas o drama não acabara. A família distante de João, ao saber da herança via rumores, contestou o testamento. Alegavam que a relação era inválida, usando preconceitos velados. Advogados conservadores questionaram a influência indevida de Tiago, insinuando motivações imorais. A batalha legal começou. Tiago e Miguel enfrentaram audiências humilhantes, onde a orientação sexual era dissecada. Provas de manipulação, perguntavam, com olhares julgadores. A comunidade LGBT de Coimbra mobilizou-se, petições, apoio da ILGA Portugal. Amigos verdadeiros apareceram. Numa noite difícil, Tiago desabou nos braços de Miguel. Sinto que o mundo nos odeia. Miguel, forte, respondeu: mas nós amamo-nos. Isso basta. A ligação aprofundou-se em vulnerabilidade partilhada. António, testemunha-chave, declarou em tribunal: Tiago salvou-me a vida 2 vezes. É o filho que nunca tive. Revelou cartas antigas de João, provando o amor verdadeiro. A surpresa veio quando um documento antigo emergiu: João adotara António informalmente, tornando-o herdeiro legítimo. A contestação ruiu. Mas um twist maior, entre os bens, uma carta de João para António, nunca aberta por dor. António leu-a com Tiago, palavras de amor eterno, e menção a um filho secreto, dado para adoção por medo. O filho era o pai de Tiago. Análises de ADN confirmaram mais tarde.
Tiago era neto biológico de João, sobrinho de António por laços escondidos. O choque abalou tudo. Tiago sentou-se na varanda de António, o mondego fluindo calmo ao fundo, processando a revelação. Você é meu tio-avô. António assentiu, olhos úmidos. João e o teu pai. Uma noite de fraqueza antes da guerra. O teu avô nunca soube. Adotaram-te como Mendes, mas o sangue é nosso. A família de Tiago desmoronava sem peças novas. O pai que o rejeitara era fruto de um amor proibido, ironia cruel. Tiago sentiu raiva, depois compaixão. Ele rejeitou-me por ser gay. Sem saber que vinha do mesmo. Miguel apoiou em silêncio, a presença constante como âncora. Agora tens família verdadeira. O tribunal reconheceu a herança, milhões em terras vinícolas no Douro, arte valiosa, uma casa senhorial. Tiago tornou-se rico inesperadamente, mas o dinheiro parecia secundário face às emoções. António, fortalecido, mudou-se temporariamente para a casa de Tiago enquanto recuperava. Os três formavam uma unidade, refeições partilhadas, risos, histórias. Mas conflitos internos surgiam. Tiago lutava com a identidade, sempre me senti sozinho, e agora? Isto. Miguel, paciente, propôs, vamos ao Douro. Conhece as raízes. Viajaram os três. As vinhas douradas ao outono, a casa antiga com vistas infinitas. António reviveu memórias com João ali. Aqui fomos felizes, em segredo. Tiago e Miguel passeavam de mãos dadas pelos caminhos, livres. Um beijo apaixonado entre vinhedos marcou o compromisso. Quero envelhecer contigo, disse Miguel. De volta a Coimbra, Tiago confrontou o pai por telefone. Sabes da herança? Do teu verdadeiro pai. Silêncio, depois negação raivosa. Mentiras de um velho louco. A rejeição final doeu, mas libertou. Ricardo, condenado por tentativa de homicídio, perdeu direitos. A comunidade reagiu, alguns vizinhos pediram desculpa, tocados pela história. Outros mantiveram distância, mas Tiago já não se importava. António piorou no inverno. Sabendo o fim próximo, chamou Tiago. Vive abertamente. Ama sem medo. Morreu serenamente, deixando paz. O funeral foi íntimo, com amigos LGBT celebrando a vida corajosa. Tiago e Miguel decidiram restaurar a casa no Douro como refúgio para jovens LGBT rejeitados, um legado de aceitação. Mas uma última surpresa, no cofre, uma carta de António para Tiago. Tu salvaste-me, mas eu salvei-te a ti, dando família. A primavera trouxe renovação a Coimbra. Tiago, agora dono de uma fortuna que mal compreendia, usava-a sabiamente, apoiava associações LGBT, ajudava idosos vítimas de golpes. Com Miguel, planeavam o futuro, talvez casamento, uma família. Mas sombras persistiam. O pai de Tiago, ao saber da riqueza via jornais locais, a história viralizara como herança de amor proibido, ligou pedindo partilha familiar. Tiago recusou friamente. Família é quem escolhemos. Miguel revelou insegurança. Com tanto dinheiro, tens a certeza de mim? Tiago riu, beijando, sempre tive certeza de ti. Viajaram ao Douro frequentemente, supervisionando reformas. A casa tornar-se-ia, Casa João e António, centro de acolhimento. Conflitos surgiram com burocracia, conservadores locais questionavam o propósito imoral. Petições contra, protestos. Tiago e Miguel lideraram a defesa, ganhando apoio nacional. Numa manifestação em Coimbra, Tiago falou publicamente pela primeira vez: o amor não tem género. António e João amaram em silêncio: nós amamos à luz. Aplausos ecoaram. Miguel orgulhoso ao lado. Entretanto, um jovem chamado Pedro, rejeitado pela família por ser gay, apareceu à porta. Inspirado pela história, pedia ajuda. Tiago acolheu-o, vendo-se no rapaz. Pedro integrou-se, ajudando nas reformas. Atraiu-se por Miguel inicialmente, criando tensão sutil. Ciúmes em Tiago, mal entendidos. Ele olha-te de forma, acusou Tiago uma noite. Miguel negou, mas a discussão escalou. Depois de tudo, duvidas de mim?
Separaram-se temporariamente, dor profunda. Tiago refugiou-se no trabalho, ajudando mais idosos. Miguel no Douro. Mas o amor prevaleceu. Miguel regressou, pedindo perdão pela distância. Tu és o meu tudo. Reconciliação emocional, promessas renovadas. Pedro encontrou o seu caminho, agradecendo. A casa abriu, acolhendo primeiros residentes. Anos passaram, mas o amor de Tiago e Miguel só fortalecia. Casaram-se numa cerimónia íntima no Douro, rodeados de amigos, residentes da casa, e memórias de António. Vestidos simples, votos profundos, prometo proteger-te como protegeste o meu coração. Adotaram uma criança, uma menina chamada Antônia, preenchendo a casa de risos. A Casa João e António tornou-se referência nacional, refúgio para LGBT idosos e jovens, combatendo solidão e discriminação. Tiago reconciliou-se parcialmente com a mãe, que visitava, arrependida. O pai nunca mais contactou, mas Tiago perdoara em silêncio. Numa tarde de verão, Tiago e Miguel sentaram-se na varanda da casa original em Coimbra, vista para o Mondego. Lembras o dia que tudo começou? Perguntou Miguel. Tiago sorriu. O dia que protegi um vizinho. E ganhei uma vida. Beijaram-se suavemente, o sol dourando tudo. A herança inesperada não era dinheiro, era amor, aceitação, família encontrada. E assim, em Portugal, onde o progresso iluminava caminhos antes escuros, duas vidas entrelaçadas provavam que o coração, protegido pelo segredo certo, podia curar todas as feridas.